Vamos ao texto, Eclesiastes 5:19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Vamos repetir que o texto por si só, ele fala muito aos nossos corações. E quando Deus concede riquezas e bens, quem é que concede? Alguém e o capacita a desfrutá-los. Essa parte aqui é o texto para você entender que dinheiro por si só, ele não traz felicidade para ninguém. É por isso que dinheiro e prosperidade não se confundem. Prosperidade é ausência de necessidade. E não tem como eu ser próspero sem ter Jesus habitando no meu coração. Vamos para frente. A aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Por que será que tem tanta gente depressiva no seu ambiente de trabalho? Provavelmente porque ele não encontrou ainda o seu espaço como propósito de Deus. E ele continua, isso é um presente de Deus. Certamente você deve estar se perguntando, mais uma mensagem sobre prosperidade, o que será que esse pastor ele quer ensinar para a gente? Se você tem dificuldade de escutar a respeito desse tema, dinheiro, prosperidade, finanças, você deve ter algum trauma, seja na sua infância, na adolescência, ou alguma igreja que você foi que talvez tenha tentado lhe extorquir. As igrejas neopentecostais, elas tentam criar situações, mas nessa igreja nós ensinamos a verdadeira palavra de Deus. E se tem uma coisa que você precisa entender e saber, é que crente ele pode prosperar sim. Se Abraão foi próspero, se Isaac foi próspero, se Jacó foi próspero, se Jó foi próspero, se Davi foi próspero, se Salomão foi próspero, na nossa vez é pecado? É proibido? Certamente não. É um tema tão importante de ser discutido que a gente vê falando muito mais sobre riquezas, dinheiro e prosperidade do que o próprio tema do amor. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que afasta as pessoas do caminho do Senhor, chama-se dinheiro. É tanto que o único texto da Bíblia que compara alguma coisa que gera combate com Deus é justamente o dinheiro. Ele fala que o dinheiro pode ser comparado a um Deus chamado Mamon. Por isso que é importante a gente desmistificar algumas coisas. Não sei se vocês sabem, mas cerca de 1/4 das parábolas de Jesus, ensinadas aqui na terra, elas falam sobre esse tema de prosperidade, riquezas e finanças. Então, um tema muito sugestivo, prosperidade verdadeira nas parábolas de Jesus. E, gente, prosperidade, ela é uma discussão, um anseio universal. Mas será que a gente consegue ter a compreensão à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos de Cristo? Eu poderia começar aqui trazendo para vocês, por exemplo, o Salmo 128, verso 2, que fala: comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Poderia citar também Josué 1, verso 8, que fala que o que me traz prosperidade é o buscar conhecimento na palavra de Deus, meditar nele, colocar em prática, aí sim eu adquiro prosperidade. Mas será que o tema prosperidade, ele se refere apenas ao que se refere a dinheiro? Eu queria trazer para vocês, como eu falei, 5 parábolas para que a gente possa discutir sobre o sentido, o que é a verdadeira prosperidade. A primeira parábola que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é a parábola dos talentos. Ou seja, multiplicando o que recebemos. Ela está inserida lá em Mateus, no capítulo 25, verso do 14 ao 30. Uma parábola muito conhecida, do qual a igreja por muito tempo usou e ainda usa, no passado de forma mais veemente, falando que a gente tem que usar os talentos, habilidades que Deus nos deu, para fazermos a obra do Senhor. Só que quando você pega o texto, você vai verificar uma vertente, talvez um pouco diferente, onde fala que existia um Senhor, que ele tinha alguns servos, ele distribuía alguns talentos de acordo com a sua capacidade. Você precisa entender esse contexto de que no reino de Deus sempre vai existir a questão de um Senhor e de pessoas que estão como servos, porque tudo aquilo que Deus permite que chegue na sua mão não é seu. Se você reconhece que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre a sua vida, você não pode ter domínio daquilo que você recebe no reino de alguém. Amém ou não amém? Se eu estou inserido num ambiente que não, a princípio, me pertence,
e eu sou permitido de poder usufruir daquilo, eu preciso prestar contas, e eu vou receber aquilo de acordo com o que o Senhor me permite. Nessa parábola, a gente vê que esse Senhor fala o seguinte: eu vou distribuir alguns talentos, dinheiro. Naquele tempo tinha talento de ouro, de prata e de bronze. E de acordo com a capacidade que eles vão receber, eles vão usar esses talentos. Ele viaja, o que tinha 5 multiplica para 10, o que tinha 2 multiplica para 4, e o que tinha 1, olha o que diz o texto, Mateus 25 e 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. O texto continua e fala que até aquilo que ele tinha foi tirado dele, desse servo mau e negligente, e foi dado a quem fez 10, que ficou com 11 talentos. O que você precisa entender nesse contexto? O mundo das finanças, ele fala isso hoje de forma muito forte, maciça, de que dinheiro não pode ficar parado. Dinheiro precisa ser o quê? Multiplicado. Eu trouxe como abertura aqui essa parábola para você conseguir entender de que a Bíblia, ela é o manual do homem por excelência. E ela vai trazer para a tua vida tudo aquilo que você precisa em qualquer área da sua vida. Só que no mundo que a gente vive hoje, as pessoas cada vez querem mais. Elas conseguem uma promoção, querem mais. Elas conseguem crescer no seu trabalho, elas querem mais. Elas aspiram um salário de 10, querem de 20. De 20 quer ir para 40 e por aí vai. Só que elas perderam o consenso em relação ao que é ter um compromisso com Deus. Eu tenho uma frase minha que eu digo o seguinte: se você tem um teto para morar, você é próspero. Uma roupa para vestir, você é próspero. Uma comida para comer, você é próspero. Se você tem saúde, você é próspero. Mas se você tem a salvação em Cristo Jesus, você é super próspero. O contexto principal da sua vida está associado a 2 vertentes. Primeiro, qual o seu propósito de vida aqui na terra? A tua vida precisa estar alinhada naquilo que Deus te criou e para o que Ele te chamou. E quando eu falo de chamado e criação, propósito, não está diretamente ligada, a um chamado ministerial. Porque todos nós temos um chamado por excelência: pregarmos a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e também amar o próximo como a si mesmo. Existem verdades que são verdades universais para a minha vida. Mas dentro do meu contexto de vida eu preciso entender de o quê? Aonde eu vou me encaixar no reino de Deus? Qual o meu propósito? A partir daí, a bênção do Senhor virá sobre a minha vida se eu aplicar o quê? Princípios. É por isso que nessa parábola, na primeira aqui que a gente trouxe aqui para vocês, dos talentos, fala o seguinte, a Bíblia destaca, de que o Senhor, de acordo com a capacidade, Ele distribuiu talentos. Aí eu te pergunto, o que é que Deus tem posto na sua mão hoje? O que é que Deus tem posto na sua mão, na sua empresa? O que é que Deus tem posto na sua mão, fruto do seu casamento? Será que os filhos são seus ou são do Senhor? Não precisa responder, pense aí. Eu trouxe aqui algumas lições que essa parábola traz para a gente. Primeiro, prosperidade é multiplicar os recursos que Deus nos dá. Tem gente que recebe uma boa quantia financeira da parte do Senhor, gasta tudo de forma dissoluta, descontrolada, e quando passa as dificuldades fala assim: Deus, por que tu me permitisses passar por isso? Foi Ele que passou o cartão de crédito, varão? Foi Ele que passou o cartão de crédito, varoa? Foi Ele que te fez gastar tudo sem ter um controle emocional? A Bíblia diz que por tudo aqui na terra o dinheiro responde. E tudo está relacionado aos sentimentos que envolvem o contexto que você está inserido. Sabia que até o lugar que você está inserido, ele pode ser predeterminante, para o nível de prosperidade que você vai receber ou viver? O mundo fala que você é predeterminado pelas 5 pessoas, que estão ao seu redor. A Bíblia fala que o ambiente que você está inserido, ele precisa ter uma harmonia espiritual e uma harmonia sentimental em relação à configuração primária da sua alma.
Se você tem um descontrole emocional no ambiente que você está inserido, aquele ambiente só vai te matar, vai cada vez mais te afastar das coisas do Senhor e vai cada vez mais fazer com que você se sinta um nada. É por isso que tem momentos da sua vida que Deus fecha a porta de trabalho, gera uma demissão para você que você possa viver o novo de Deus. E você faz o quê? Se lamenta. Aí começam as lamuras e não sabe por que continua sofrendo. Lembra o que eu falei, que a vertente principal da sua vida é você entender qual é o seu propósito aqui na terra, porque é através do propósito dele na sua vida que as portas vão se abrir para você. Tem um texto que eu gosto muito, que eu sempre cito nas minhas mensagens, que diz o seguinte, Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é sempre o propósito do Senhor. Se existe um Senhor sobre a minha vida, eu preciso prestar contas, como a parábola aqui dos talentos, para poder multiplicar tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. Jesus, em todo o seu ministério, ele não parou um segundo sequer de poder cumprir o seu propósito aqui na terra. Ele pregava a palavra de Deus em todo o tempo. É por isso que ele não tinha tempo para poder reclinar a cabeça. Não é que ele não tivesse uma casa para morar, porque ele não tinha tempo a perder para poder ficar dormindo ou desfrutando da vida. Deus te permite desfrutar da vida hoje. Mas você precisa entender qual o seu propósito aqui na terra. Segunda lição, o medo e a passividade impedem o crescimento e a prosperidade. Se nós somos vou chamar assim, a raça que tem que viver pela fé, por que você vive com tanto medo quando vem os problemas, as crises, as pandemias e etc? Esses últimos 2 anos têm sido extremamente desafiadores para a minha vida, ministerialmente, profissionalmente, né? A gente vem vivendo esse contexto de governo, ainda vive reflexo de crise, de Covid, né? Que parece que a gente não vai se libertar disso nunca. E a gente tem que viver pela fé, porque a gente tem que viver na dependência de Deus. É por isso que a gente não pode ficar aí, com medo da vida. Por quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ei! Se veio uma crise e você estava vivo durante essa crise, é porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é o problema que você está passando, se é crise financeira, problema no casamento, um filho nas drogas, mas a Bíblia diz, e você precisa acreditar por fé, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as dificuldades financeiras são da parte de Deus para poder te ensinar alguma coisa. Porque sem ter ensino e provação da parte de Deus, nunca você vai estar habilitado e capacitado para ser aquele servo que recebeu 5, que multiplicou para 10 e ficou com 11. Por quê? Porque não tem controle emocional e talvez não esteja alinhado com o propósito de Deus na sua vida. É forte, né, gente? Vamos para frente. Deus espera que usamos nossos recursos com responsabilidade e propósito. Alguns textos bíblicos para ilustrar, eu gosto de trazer sempre. Lucas 19, 17. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Provérbios 13, 11. A riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem ajunta aos poucos haverá crescer. Lembram da pesca extraordinária de Pedro? Pescou a noite inteira, não pegou nada. Mas sobre um comando de Jesus Cristo, ele voltou para pescar e fez a maior pesca da sua vida. Quando Deus está no rumo da sua vida, alinhado com o propósito dele, não é o tempo de trabalho, é o quanto Deus quer te abençoar. Glória a Deus por isso. Segunda parábola que eu posso trazer aqui para vocês, a parábola do rico insensato. Vamos ler o texto, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 12, a partir do 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produzia muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo,
Você tem grande quantia de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim aconteceu com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Uma história típica, um homem aqui muito rico, quanto mais trabalhava, mais ganhava, só que ele sempre achava que precisava passar para o próximo nível. Ele estava tão cego em querer apenas continuar buscando riquezas e finanças, e não tinha tempo, não tinha lembrança para Deus, que ele falou: vou recomeçar agora do zero, eu vou derrubar tudo, fazer um celeiro muito maior, para que não me falte, porque minha colheita aumentou. Tem pessoas em meio à nossa sociedade, que hoje, elas perderam o foco da vida, e o seu único foco é o foco financeiro, onde a prioridade da nossa vida tem que ser sempre estar firmado na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Marcos 8,36 diz assim, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existem 3 formas do uso do dinheiro. Primeira, para honrar a Deus. O teu dinheiro que está na sua mão não é seu, você é mordomo. Então o dinheiro ele serve para honrar o nome dele. Segundo, para ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E terceiro, para você gastar naquilo que você quer, seus próprios deleites. Só que tem que estar alinhado com a vontade de Deus, não é de forma desenfreada. Sabe por que tem tanta gente necessitada no mundo, pedindo esmola? Tanta gente sem ter o que comer? Porque talvez eu e você estejamos negligenciando aquilo que Deus coloca na nossa mão e temos retido nossa mão para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Se criou um estigma do seguinte: fulano pede demais, cicrano só pede, então não vou ajudar. E será que o teu propósito não está alinhado para ajudar essas pessoas que estão ao seu lado? Talvez um ente querido, o teu irmão, o teu pai, tua mãe, não sei. Eu sei de uma coisa: todo empresário e empreendedor, ele tem a oportunidade de abrir portas de emprego para abençoar pessoas, para uma multiplicação das riquezas que Deus permitiu que cheguem na tua mão. Só que tem muita gente aí tão cega com o dinheiro que não consegue entregar um vale-refeição. Hoje é cartão, né, gente? Então vamos lá, um cartão-refeição do iFood, porque tem cartão do iFood, para poder abençoar a vida do próximo. Porque ele só pensa em dinheiro para ele, para ele, para ele. Ou seja, é por isso que eu trouxe no início: a única coisa que talvez te faça se afastar dos caminhos do Senhor, ela vai estar associada a dinheiro e riqueza. Satanás já está morto, condenado ao lago de fogo durante toda a eternidade. É por isso que a única coisa que concorre com Deus aqui na terra, e a Bíblia que fala isso, é o dinheiro. Ele compara o Deus dinheiro ao Deus mamon. Por que as pessoas às vezes param de cantar no louvor e vai para a noitada, para a fama? Porque eles querem dinheiro. Às vezes as pessoas se corrompem no altar do Senhor. Aqui não, mas se corrompem no altar do Senhor para poder querer serem palestrantes, coaches, e perdem o sentido da vida. Por quê? Por causa de dinheiro. Por isso que é um tema tão complicado de poder se falar. E essa parábola aqui, ela deixa muito claro de que a verdadeira riqueza, ela inicia com o espiritual. Se eu não tenho conexão com Deus, se eu não tenho salvação em Cristo Jesus, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Esse homem aqui, que a Bíblia não fala o nome, ele foi confrontado do seguinte: fez tantos planos, acumulou tantos bens, mas morreu sem usufruir talvez das suas riquezas, porque nunca tinha tempo nem para ele, quiçá para Deus. Como é que está a sua vida hoje, meu irmão? Eu sou o provedor do lar. Amém. Mandamento de Deus, você homem é protetor e provedor, mas a que custo? A Bíblia fala que a gente não pode chegar ao enfado, à canseira, na busca de bens materiais, riquezas. Tem que desfrutar. Meu irmão, quer desfrutar da vida? Aprenda com o nosso irmão Alexandre, que viaja de mês em mês aí, acumulando pontos de milhas, né, Alexandre? E não é uma mentira, é uma verdade, meus irmãos. Está ali ele, faz assim, Alexandre. Quer aprender a usar milhas? Liga lá para ele lá que ele vai te ensinar. O cara que aproveita a vida, tá certo, Deus te abençoe, viu, irmão Alexandre?
Vamos lá, algumas lições dessa parábola. A prosperidade material, ela é temporária e não deve ser o nosso foco principal. Lembra o texto que eu falei? Provérbios 23:4 diz assim: não te fatigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Segunda lição: a verdadeira riqueza está ligada ao nosso relacionamento com Deus. Percebem que só dinheiro por si só, se não tiver Jesus, não serve para nada? O maior índice de suicídio não está no pobre, não está naquele que mora numa palafita, naquele que mora numa favela, está naqueles que moram nas coberturas do mundo. Por quê? Porque eles são tão pobres que eles só têm dinheiro. Eles têm medo de que a família consuma as coisas dele, que seus filhos consumam as suas coisas e vivem de brigar. No escritório a gente está tendo uma geração diferente de pessoas, preocupados por causa do período pós-pandemia, agora com a nova reforma tributária de 2026, as pessoas começam a procurar a gente querendo montar holding. Por quê? Eles querem se antecipar a um planejamento sucessório, é óbvio, poder pagar menos tributo, através das holdings, mas também para poder evitar brigas e conflitos dentro de casa, dentro dos filhos, porque eles sabem, os pais, que eles não vão conseguir chegar a consensos para poder organizar a herança. Que tempo estamos vivendo? Por isso que falta amor em nosso meio, porque falta eu e você exalarmos esse amor e ensinarmos a palavra de Deus nesses 4 cantos da terra. Tem alguém aí? Glória a Deus. E aqui mais uma informações: acumular bens sem ser rico para com Deus é futilidade. Tem um texto que eu gosto muito também que diz o seguinte: quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Aquilo que chega na sua mão precisa ser usado para a glória de Deus. Alguns textos bíblicos, Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? 1 Timóteo 6:7. Pois nada trouxemos para esse mundo, e nada podemos levar dele. Portanto, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tiago 4:14. Esse é forte. Diga-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você bate no peito e fala assim: eu sou o cara, eu sou pós-doutorado, eu faço e aconteço. Não é assim? O meu carro é o mais potente. Eu sou daquele tempo que busco o café do melhor lugar do mundo, eu moo ele no grão, coo na, sei lá o que mais, lá na coadora melhor do mundo. Você não é nada, você não é ninguém. Deus apenas permite que você usufrua do melhor dessa terra. E cuidado que isso pode ser transitório, como lida aqui o texto. Você precisa entender que se Deus permitiu que cheguem coisas na sua mão, e isso é uma bênção, e você merece, e nós precisamos da prosperidade para usarmos do melhor dessa terra, porque é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas sempre lembrando de que Deus tem que ser a nossa primazia, porque nossa vida é como um sopro. Eu respiro hoje, olha, respira aí. Tem coisa mais valiosa do que o oxigênio? Quantas pessoas morreram na pandemia sem poder respirar? E você hoje consegue respirar. Você respira para acordar, para fazer um exercício físico, para poder trabalhar, para ganhar o sustento da sua casa, para pregar a palavra de Deus, como eu estou pregando aqui. Tudo é bondade de Deus para a sua vida. E você não quer ter Deus como primazia da sua vida? Aprenda hoje com as parábolas de Jesus. Parábola do tesouro escondido. O reino de Deus é a nossa maior prosperidade. Mateus 13:44, eu vou ler também. É curtinha essa parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Primeira coisa que você precisa entender aqui, que o reino de Deus é uma realidade escondida. Sabe por que ela é escondida? Porque quem convence da verdade é o Espírito Santo. Eu poderia passar aqui a noite inteira pregando sobre salvação para você, mas se o Espírito Santo não te convencer da verdade,
vai continuar escondido para a sua vida. Mas pela misericórdia de Deus, a Bíblia diz que ele fala o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se você hoje, que está ouvindo essa palavra aqui, abrir as portas para você morrer para o mundo, se arrepender dos pecados e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter um Deus que vai habitar dentro de você para te ajudar nos conflitos e dificuldades da vida. Quisera eu poder dizer que se você aceitar Jesus vai ser só a vitória, mas isso é mentira. As vitórias virão, mas Jesus disse o seguinte, no mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo e morreu pela minha vida e pela sua vida, você tem um Deus que habita, que vai habitar se você aceitar. Se você aceitou, você já tem um Deus que habita dentro de você, que vai te fortalecer, para você caminhar nos caminhos do Senhor, para que você possa seguir a palavra do Senhor, para que você possa receber prosperidade na sua vida. Mas Deus sempre tem que ser o centro da sua vida. Segundo, quem é esse tesouro escondido? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele não é para todo mundo, é só quem adora Ele em espírito e em verdade. É só para quem o busca de dia e de noite. É só para quem lê as suas escrituras de dia e de noite. É para quem anda diferente no mundo. Tem pessoas que caminham no meio da gente e a gente fala assim, esse cara é diferente. Parece que tem brilho no seu rosto. As palavras dele são doces como mel. Por quê? Porque ele tem cheiro de Jesus. Ele tem um brilho de Jesus. Ele fala como Jesus. Ele é sal da terra e luz do mundo por onde quer que ele venha a passar. Por isso que Jesus é o nosso tesouro. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu não sei como é que você chama Ele, mas se quer chamar de papai, chama de papai. Quer chamar de painho, como diz no Nordeste, chama de painho. Contanto que você viva na dependência dEle, agarrado com Ele. Porque eu e você temos um vazio preenchido por Ele. E é através dEle que todas as portas vão se abrir para a sua vida, em o nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Eu sinto a presença dEle neste lugar. Pastor, mas está falando de prosperidade, porque é para a minha vida e para a sua vida sim. Mas não tem prosperidade maior do que Ele habitando dentro de nós, porque Ele é que abre as portas para a minha vida e para a sua vida. Terceira questão aqui, que Ele fala o seguinte, vai e vende tudo. O que é que você precisa vender tudo? É seus bens, propriedades? Não. Vender tudo significa as práticas mundanas que estavam dentro de você antes de você conhecer a Jesus. Quem quer ter encontro com Jesus, com alegria no seu coração, precisa deixar para trás todas as práticas mundanas que você servia. Se você adulterava, não adultera mais. Se você roubava, Pastor Carlos, não rouba mais. Se você fazia qualquer coisa errada no mundo, que a Bíblia aponta como pecado, você não vai querer fazer mais. Pastor, eu vou parar de pecar? O pecado consciente vai sim, porque o Espírito Santo vai servir para você como alicerce, para dizer assim, não vai por esse caminho não. Não assina esse contrato não. Não fala assim com essa pessoa no trânsito não. Não faz isso. É por isso que Jesus disse lá em João que nunca mais estaríamos só. Que Ele iria enviar um por nome de O Consolador, que é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. E até nos momentos de dificuldade, quando você não sabe o que clamar ou o que pedir, a palavra de Deus diz que Ele vai até a presença do Pai, com os gemidos inexprimíveis, para poder clamar pela minha vida e pela sua vida. Quer mais do que isso, meu irmão? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus está sempre cuidando da minha vida e da sua vida. 2024 pode até ter sido um ano de fracasso, mas 2025 será um ano de renovo, de restauração e de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Algumas lições que eu trouxe aqui a respeito dessa parábola, o tesouro escondido. Primeiro, o reino de Deus é o maior tesouro que podemos encontrar. Segundo, a verdadeira prosperidade é a ausência de necessidades. Terceiro, nada neste mundo tem mais valor do que o nosso relacionamento com Deus e a vida eterna.
Sabia que tem pessoas que terão mansões celestiais? Você quer ter? Eu quero. Aí vai chegar um tempo que Deus vai te perguntar assim: o que é que você fez para mim na terra? Como é que você lidou com as coisas que eu coloquei na sua mão? Como é que você cuidou das pessoas que eu pedi para você cuidar? Como é que você gerenciava o seu tempo, colocando como primazia? Sabia que existem recompensas eternas? Quantos aqui conhecem sobre galardão? Existem recompensas eternas. E as recompensas eternas, que são os galardões, não tem nada a ver com aquilo que você acumula de riqueza aqui na terra. São coisas completamente distintas. E haverá tanta surpresa. Às vezes aquela pessoa que chega na sua casa poder limpar o cômodo da sua casa, lavar seus pratos, que ela não consegue parar de cantar, adora a Deus das 8 da manhã às 18 horas, antes de largar. Você não consegue entender como aquela pessoa ganhando tão pouco consegue ter tanta alegria, porque ela sabe que podem até vir aflições, dificuldades nesse mundo, mas existe uma eternidade do qual ela vai caminhar por ruas como se fossem de ouro, onde ela vai ter casa sem pagar aluguel, e o principal, passaremos toda uma eternidade louvando e adorando a Jesus face a face. Já pensou você perguntando assim, Moisés, como é que foi abrir o mar vermelho? Como é que foi? Você olhava muito para um lado e para o outro, ou você só seguia em frente? Já pensou você dizer assim, Elias, como é que foi caminhar por carros, né? Aleluia, voando, né? Voando, como é que é isso? Já pensou as perguntas? Eu tenho tantas perguntas para poder fazer. Eu tenho vontade de perguntar para Abraão o seguinte: Abraão, como é que é contemplar as estrelas e imaginar que a sua descendência seria como elas, de forma incontável? Será que o teu coração de fato tinha tanta fé assim? Perguntar para Abraão: Abraão, como é que foi a sensação de caminhar por 3 dias até o Monte Moriá para sacrificar teu próprio filho? Será que você pensou em desistir? Ei! Vai ter toda uma eternidade para você poder tirar todas as suas dúvidas, porque altar celestial não é lugar para tirar dúvidas teológicas, é lugar de poder fazer conexão de Deus para a tua vida, porque Deus sabe o que você precisa, e no tempo certo, na hora certa, Ele vai levantar alguém para poder pregar uma palavra de transformação para a sua vida, ou Ele vai te direcionar para ler a palavra dEle sozinho no quarto da sua casa, contanto que você permaneça alinhado com Ele, coladinho, igual mãe e filho. É assim que Ele quer que você se porte. Alguns textos bíblicos, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 3:8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Quarta parábola, parábola do mordomo infiel. A responsabilidade do uso dos recursos que Deus tem posto na sua vida. Vamos ilustrar aqui, é um texto longo também, está lá em Lucas 16, do 1 ao 13. O que diz? A Bíblia fala que existia um homem que estava por administrador de algo de alguém. E ele é confrontado pelo seu senhor, mais uma vez, em relação àquilo que ele tinha por função. Imagine que você tem um gerente, onde você entrega, uma loja, ou algumas lojas, para que ele pudesse cuidar dessa loja. E ele escuta algumas coisas em relação à sua má prestação de serviço, em relação à sua administração. Ele te chama no canto e pergunta: o que houve isso? E ele deixa entender para você de que você seria demitido pelo fato do mau uso da função que você vem exercendo. Esse administrador, ele começa a ter um conflito com ele, e fala o seguinte: o que é que eu vou fazer? Eu não vou mendigar porque eu vou ter vergonha. O que eu vou fazer? E ele pensa o seguinte: vou aproveitar meus últimos minutos como administrador infiel e vou tentar ajudar algumas pessoas que eu sei que devem a meu Senhor, para que eu possa gerar o quê? Relacionamento, networking. Percebem que essa história que eu conto para vocês da parábola de Jesus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã? Que normalmente as pessoas hoje tendem a poder querer passar a perna um no outro,
usando de acessos para poder querer prosperar ou ganhar dinheiro. Tudo aquilo que Jesus ensina, ele se renova dia após dia para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus nos conta a história de um administrador que, ao saber que seria demitido, ele faz acordos. Ele faz o seguinte: você devia uma cota aqui ao patrão, vou te dar um desconto de 50%, anota aí, que eu assino. Você devia 100, vai dever agora 80%, porque ele queria gerar relacionamento futuro com pessoas que pudessem ajudar ele, quando ele pudesse ser o quê? Demitido. E qual é a lição que tem principal ali? Diz o seguinte: a lição é que devemos ser sábios e prudentes no uso dos recursos, mordomia cristã, que Deus nos dá, usando para o bem, especialmente em coisas de valor eterno. Qual é a primazia disso daqui? Deus um dia vai cobrar de você, assim como foi cobrado nessa parábola, o que é que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem posto na sua mão. Os seus filhos vão para glorificar o nome dele. Os recursos financeiros que estão na sua conta bancária é para glorificar o nome dele. Tem gente que fala o seguinte: de Deus é só 10%, 90% é meu. Não, os 100 é dele. Só que ele só te pede 10 para você mostrar de que o dinheiro não toma conta de você, mas que ele é uma ferramenta e você consegue gerenciá-lo emocionalmente. E os outros 90, o que é que eu faço, pastor Flávio? Continua sendo dele, para a glória dele, com base naquelas 3 vertentes que eu te falei: honrar o nome dele, ajudar o próximo e consumir os teus prazeres, contanto que estejam alinhados com o propósito e a vontade dele. Pastor, em resumo, é tudo dele, no tempo dele, para a glória dele, para ser usado no reino dele. Deus não está preocupado contigo, mas está preocupado com o propósito dele, porque é o propósito dele que tem que se cumprir, através de quem? Da minha vida e da tua vida. Só que o meu propósito, ele vai se completar com o propósito do pastor Roberto. Por quê? Porque Deus nos uniu com um propósito aqui na terra, através da igreja Catedral da Família. Aí ele me juntou com um propósito lá com o Vinícius, para que nós pudéssemos abrir um grupo familiar na casa dele, no ano de 2019, e que se perpetua até hoje. Aí eu me conecto com Marcelo é ganho para Jesus, e o reino de Deus é quem prevalece. E um dia ele vai dizer assim: pastor Flávio, o que é que tu fez com as ovelhas que tu recebeste para poder cuidar? Marcelo, o que é que tu tens feito com o recurso que Deus tem permitido que chegue na tua mão? Aí existem algumas características da mordomia cristã. Primeiro, todo mordomo do Senhor, ele conhece a vontade do seu Senhor. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Qual é a vontade de Deus na tua vida? Segunda característica de um bom administrador: ele faz o que o Senhor deseja, não aquilo que ele quer para a sua vida. É assim ou não é? Você no seu trabalho faz o que você quer, ou você cumpre o manual de normas da sua empresa? Não precisa responder alto, fala para você. Terceiro, ele é fiel e sensato na ausência do seu Senhor. Ser crente na igreja é fácil. Quero ver ser crente no sinaleiro, quando levar um tranca do abençoado do lado. Quero ver ser fiel a Deus quando vier a oportunidade financeira, num contexto empresarial. Como é que está a sua vida, meu irmão? Difícil, né? Algumas lições: Deus nos confiou recursos e somos responsáveis por usá-los com sabedoria. Sabia que sabedoria é dado por Deus a quem pede? Tem um texto de Provérbios belíssimo que diz o seguinte: se necessário, vende tudo, tudo é tudo, e adquire conhecimento e sabedoria. Conhecimento eu busco aqui na terra. Sabedoria, eu oro para que Deus possa me dar. Tem coisas ainda não reveladas para o mundo, porque tem pessoas que não têm buscado a Deus sabedoria, para que possam ser levantados por Deus com o seu propósito, para poder revelar coisas ocultas nessa terra. Tem cargos e funções que já eram para ter sido preenchidas, talvez por alguém desta igreja, mas porque as pessoas têm esquecido de pedir, de buscar a Deus em sabedoria, não têm alcançado lugares altos. O crente acostumou a viver uma vidinha, achando o seguinte: se Deus me der, eu como. Se Deus fizer isso, eu faço. Mas ele esquece da ação da oração que ele tanto ora. Tem coisas que Deus já te deu, você agora vai lá e pega e busca.
Tem coisas que Deus já te prometeu, agora você reivindica. Já falei isso para vocês aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se você aceitou Jesus um dia, a salvação não é só para você, é coletividade para toda a sua casa. Então não pede, reivindica. Pastor, quem sou eu para poder mandar em Deus? Você não está mandando em Deus, você está apenas orando de acordo com a palavra de Deus. É por isso que você lê, e leia na sua casa, leia todos os dias, Josué 1:8, como eu já falei aqui para vocês, lá fala que aquele que medita na palavra de Deus, que coloca ela em prática, ele vai receber prosperidade para a sua vida. Se você serve a Deus, se você segue os princípios basilares da palavra de Deus, prosperidade é para a sua vida sim, porque um dia você entregou sua vida a Ele. E não fica olhando para as pessoas que estão no mundo. Não se preocupe com eles, porque eles servem a um outro Deus. E é um outro Deus que tem outras formas de abençoar. Abençoar não, gente. De poder pedir a vida deles, para poder dar alguma coisa. Deus não pede a sua vida. Porque Ele sabe que se você um dia tiver um encontro genuíno com Ele, você vai querer seguir e servir a Ele, independentemente das coisas que Ele pode te dar. Porque quem tem um encontro com Jesus, ele tem novidade de vida, ele tem uma nova alegria, ele tem uma nova inspiração, ele acorda com um sorriso novo. Por quê? Porque ele sabe que agora Jesus habita nele e o vazio foi preenchido. Glória a Deus por isso. Alguns textos bíblicos, estou caminhando para o final. Lucas 16:11. Se, pois, nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o insensato devora tudo o que pode. Provérbios 19:17. Quem trata os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. E por último eu termino com a parábola do semeador. Está lá em Marcos 4, do 3 ao 8. Aqui você precisa entender o seguinte, que tudo na vida está condicionado à lei da semeadura. Se você planta vento, você colhe tempestade. Se você planta rancor, você vai colher rancor. Se você planta maldade, você vai colher maldade. A vida ela é um círculo, mas é um círculo baseado naquilo que você semeia. Na vida do próximo, para a sua família e para você também. Não existe coisa mais importante que você precisa aprender no reino de Deus do que se refere à semeadura. Sabe por quê? Lembra da parábola da multiplicação dos talentos, que eu comecei por ela? Por que nós temos que multiplicar os talentos? Porque talvez se a semente ficar esquecida num compartimento, ela não gere mais frutos para você. É por isso que você tem que ter o compromisso de poder estar o tempo todo renovando os frutos que Deus quer te dar. Porque o fruto que eu recebo hoje, eu como uma parte, lanço nova semente para poder colher novos frutos da parte de Deus. Depois eu como parte dessa semente e lanço de novo novas sementes. Por quê? Porque através de cada semente que eu lanço, eu colho de forma extraordinária para a minha vida. Eu preciso associar tempo de maturação, que é o quê? Tempo de aprendizado. É por isso que o crente ele é provado, não é tentado. Quem tenta é Satanás para arruinar a sua vida. Deus nos prova para poder nos fazer crescer. E quanto mais eu sou provado, mais eu me torno liberal para poder querer semear. E o que é que diz essa parábola do semeador, pastor Flávio? Existia um homem que ele lança algumas sementes. A primeira semente ele lança junto ao caminho, ou seja, ele errou o lugar de lançar as sementes. Vem as aves do céu e comem aquelas sementes, não dão fruto. Depois ele vai e lança a segunda semente, que cai em pedregais, ou seja, não criam raízes. Elas crescem, mas sem raízes. Quando vem o forte sol, elas secam e morrem, porque não tem raízes. Tem muita gente que quer colher as coisas antes do tempo, mas não estão preparadas. Pessoas que não querem plantar sementes, por exemplo, na igreja, mas querem colher altar, achando que ministério é lugar de exultação. Não é. Ministério é lugar de sacrifício e descer no pó. É por isso que Deus faz a comparação do joio e do trigo. Por quê? Porque o trigo, quando vem forte tempestade, ele consegue se dobrar por completo até colocar a boca no pó.
demonstra o quê? Santidade, e que está apto a poder servir alguém. Já o joio não, quando vem fortes ventos, ele é igual vara de bambu, ele não consegue se dobrar até o chão. Ele quebra, mas ele não vai até o chão em posição de adorador. Para servir a Deus tem que ter raiz na igreja. Primeiro eu auxilio alguém, primeiro eu sirvo alguém, primeiro eu ajudo alguém, depois Deus me projeta como líder. Para o quê? Para que eu possa continuar projetando outras pessoas, para poder chegar nos lugares que Deus quer colocar. A função principal do pastor é cuidar das ovelhas e fazer com que elas possam crescer. Não como espinho, onde a pessoa cresce e bate no espinho, como se o pastor fosse um espinho. Não, o pastor projeta outros para que possam ser melhor do que eles, para poder fazer a obra do Senhor. E isso é em qualquer função da sua vida. No trabalho, as pessoas têm que ser preparadas para ser melhor do que você. Seus filhos precisam ser preparados para serem melhor do que você. As pessoas que estão em meio à sociedade, se você vive na dependência de Deus, você não tem que ter medo de oposição, ou medo de concorrência. Porque aonde você está e o que você vai fazer, não é porque você é capacitado apenas por isso, mas é capacitação e vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito forte. É por isso que a terceira semente foi lançada entre espinhos. Até cresceu, mas foram sufocados por espinhos. Tem muita gente dentro da casa do Senhor que tem matado talentos, porque são verdadeiros espinhos e não deixam ninguém crescer. Isso é muito forte. Aí vem a quarta semente lançada. Caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Ei, a medida de Deus é sempre extraordinária. Sabe por quê? Porque até as sementes que você lançar em terrenos impróprios, terrenos errados, Ele vai permitir, se você persistir, que você colha em abundância todas as sementes que você lançou na sua vida. Plante mais amor, plante mais ajuda ao próximo, se comprometa no reino de Deus, para que nós possamos construir um mundo melhor. Eu lembro que em 2019 eu recebi uma profecia do altar dessa igreja, onde Deus me daria uma chave, enquanto eu estivesse na Guarapari, Deus me daria uma chave de um novo escritório, num lugar do qual eu buscava todos os domingos quando terminava o culto. Uma palavra que só eu sabia. Guarapari era a avenida do meu antigo escritório, lá no Jardim Atlântico, chamada Avenida Guarapari. E todos os domingos, quando terminava o culto, eu pegava o carro com a minha esposa, com a minha família, e eu transitava por essa região aqui da frente nossa. Eu dizia: Deus, um dia eu quero ter um escritório nessa região. Em 2009, Deus usa um profeta e fala que Deus me daria ainda naquele ano essa chave na minha mão. Passam-se algumas semanas e senta de frente para mim um cliente, e eu falo: rapaz, que difícil achar um imóvel disponível na região tal. E ele me fala assim: doutor, nós temos um imóvel. Eu falei: aonde? Em tal lugar. Eu falei: sério que é de vocês? Ele falou: sério, mas está abandonado. Quer ir lá ver? Eu falei: na hora, vamos amanhã. Ele falou: vamos. Quando eu cheguei lá, abandonado, tudo comido lá de mato, não tinha nada. Quando eu subo a escada, Deus começa a me mostrar: aqui vai ser isso, ali vai ser aquilo, ali vai ser aquilo. E eu falo: Deus, mas eu não tenho dinheiro para poder iniciar essa obra. Ele me disse assim: ó, lança a semente. Lança a semente. E eu lancei a princípio 2 sementes que eu falei: Deus, eu preciso multiplicar essa semente de 1 para 100. Aonde eu vou lançar? Qual é o lugar para eu poder ter essa colheita? E ele me mostrou: você vai lançar aqui e ali. Eu fiz 2 sementes iniciais, no valor, nos lugares que Deus me mandou lançar. A minha vida inteira eu sempre fui de lançar semente. Eu já dei relógio para pessoas, roupa de sapatos novos ou seminovos, estou cansado. Eu já doei moto para alguém, pastor Roberto. Um dia um irmão chegou para mim, que estava comigo no coral de homem da igreja, e disse assim: ó, roubaram minha moto, como eu vou trabalhar? Aí o Espírito Santo falou assim para mim: dá sua moto para ele. Eu falei: que é isso aí? Cala a boca. Dá sua moto para ele. Eu falei: nunca, minha moto, eu gosto de moto. Dá sua moto para ele. Eu falei: e agora? Eu falei: Marquinhos, pega minha moto, é sua. Ele começou a chorar. Já dei moto.
nada desse mundo para mim tem importância. Porque um dia eu entreguei minha vida por completo a Jesus Cristo. E eu sei que eu tenho sementes lançadas que eu ainda não colhi. E sei também que eu tenho sementes lançadas do qual eu já colhi. E tenho muitas sementes para colher. Ei, não sei quais são as dificuldades que você tem passado na sua vida. Mas se Deus permitiu que eu aprendesse a semear, passasse pela prova semeando, colhete na semeadura, para poder ensinar para você hoje aqui, é porque Deus te ama tanto, que Ele quer te ensinar, não como alguém que vai te roubar. Acaba com esse estigma de que pastor é ladrão, igreja não precisa do seu dinheiro, mas assim como Paulo falou lá em Filipenses 4, que disse o seguinte: sei o que é passar fome, sei o que é passar necessidade, mas também sei o que é estar abastado, mas eu preciso continuar a ensinar sobre dar e receber, porque quando você lança a semente, não é a igreja que colhe apenas, não é o pastor que colhe, mas é você que colhe para a sua vida, só que numa medida extraordinária, sacudida, recalcada e transbordante. É por isso que você pode até errar no caminho da vida, o lugar onde você vai lançar a sua semente, mas Deus vai permitir que você colha todas elas em abundância, em o nome de Jesus. Para terminar, alguns textos bíblicos aqui, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será descedentado. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão do vosso regaço. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. 2 Coríntios 9, 6. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. E o último texto, porque ele é um resumo das 5 parábolas. Me escute, Salmo 1, a partir do 1 até o 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, existe prosperidade para a tua vida, sim. Mas você precisa entender de que Deus precisa ser o centro da sua vida. Porque um dia Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso para mim e para você, chamado Jesus Cristo. Oh, aleluia! Foi Ele que abdicou do seu trono de glória, como diz Filipenses no capítulo 2. E Deus o exaltou com o nome que está acima de todo nome, chamado Jesus. Jesus. Ei, fala assim, Jesus. Fala, vai, fala Jesus. Fala, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, vem sobre a minha vida. E se tem alguém aqui que não conhece a Jesus, você vinha depressa entregar a sua vida para Ele hoje. Fica de pé, igreja, eu quero orar por você.